E, como eu adiantei ontem, o Bolsonaro conseguiu fazer o Brasil passar uma das maiores vergonhas da sua história. Isso está acontecendo nesse exato momento. É no funeral da rainha na Inglaterra, a rainha Elizabeth. Por quê? Porque o Bolsonaro fez do funeral um comício e toda a imprensa mundial começou a destacar o que o Bolsonaro fez lá. Olha, são matérias enormes. No The Guardian, uma matéria que ficou na capa do site do The Guardian quase todo o dia inteiro de ontem, em que se falava que o Bolsonaro transformou o velório da rainha num comício. Exatamente, eles usam a palavra comício. Pois bem, em inglês, né? E aí o The Guardian fala até que, olha, o Bolsonaro, ele fez um discurso em que ele falou 13 segundos sobre a rainha Elizabeth. E aí depois ele falou 2 minutos e meio sobre sua campanha em ataques a seus adversários lá no Brasil. Aí quando você pensa, caramba, Thiago, não dá pra piorar? Dá. Os apoiadores do Bolsonaro, eu mostrei ontem aqui que ele estava atacando tanto manifestantes estrangeiros, falando para eles irem para Venezuela, xingando, como jornalistas, mostrando o dedo e tudo mais. Isso se intensificou. Tem um vídeo, os apoiadores do Bolsonaro estão mandando repórteres da BBC voltarem para casa dizendo: vocês não são bem-vindos aqui em Londres. Sabe aquele tipo de xenofobia que os norte-americanos são especialistas nisso, de falar volta para o seu país. Quando eu morei na Polônia, com a ascensão do fascismo lá na Polônia, inclusive o presidente da Polônia vai se encontrar com o Bolsonaro em Nova York amanhã, são amicíssimos, muita gente falava pra mim, volta pro seu país, você não é bem-vindo aqui, os racistas de lá. Enfim, nos Estados Unidos isso é comum, fala, você não é bem-vindo aqui, volta pro seu país, os xenofóbicos racistas de lá, geralmente apoiadores do Donald Trump, quase todos eles apoiadores do Donald Trump. Ok. Na Europa também, né? Isso acontece, como na Polônia, acontece na Inglaterra, acontece em outros países. Porém, o que eu nunca tinha visto são brasileiros que estão morando em Londres falando pros ingleses: você não é bem-vindo aqui em Londres. Esse é o nível de racismo deles e de xenofobia e de sentir superior aos outros é tão grande que mesmo eles não estando no país deles, os bolsominions de lá, eles se sentem no direito de falar para os ingleses que eles não são bem-vindos lá. Você não é bem-vindo aqui em Londres. É uma loucura. E aí toda a mídia tá mostrando isso. O que aconteceu? Vários repórteres da Globo, do UOL, começaram a conversar com diplomatas e líderes de outros países, em reservado para falar, o que vocês estão achando aí do Bolsonaro? E teve repórter que foi procurado pelos diplomatas de outros países para falar, o que está acontecendo? O que esse cara está fazendo aqui no velório da rainha? Tá todo mundo aqui num clima de sobriedade total. É um funeral, pelo amor de Deus, é um funeral. Todo mundo triste, todo mundo geralmente vestindo cores escuras, vestindo preto, todo mundo quietinho, cochichando, tudo mais. Aí vai lá o cara, faz um baita de um escândalo, nos apoiadores dele gritando no meio da rua, parando a rua, xingando a imprensa, xingando os outros, fazendo festa lá. Ele vai lá, discursa para esse pessoal. O discurso dele não tem nada a ver com o evento que tá acontecendo, que é o que ele foi fazer lá. O que está acontecendo? Aí, qual é a apuração? O Bolsonaro conseguiu fazer a maior vergonha na história. Se o Brasil já é um país hoje que é isolado do resto do mundo, o Bolsonaro, caso ele ganhe a eleição, o Brasil vira o pária mundial. Ninguém mais quer contato com o Brasil. Aquele pessoal que já estava por aqui, já era, não tem como. Vocês são o lixo do lixo do lixo do lixo tóxico. Isso é o que virou o Brasil pro mundo. É incrível. Eu vou te mostrar aqui algumas cenas, tudo mais, mas antes eu peço que se você é fora Bolsonaro, é contra essa desgraça que tá aí acabando com o Brasil, se inscreva aqui, é um segundinho, é grátis se inscrever, só aqui embaixo clicar no botão inscrever, aí você tá fortalecendo a oposição a tudo isso de ruim que tá aí. Em véspera de eleição, é mais importante ainda se inscrever, porque quanto mais inscritos, maior é o nosso alcance para levar a verdade para as pessoas, que eu sei, você sabe, eles se baseiam sempre em fake news, em enganar a população, em mentiras. Então, peço aí sua inscrição. Agora, vamos falar sobre o que fez o Bolsonaro. Tá aí o vídeo, aqui do lado eu vou deixar o vídeo dos bolsominions, dizendo para 2 repórteres da BBC Londres o seguinte, voltem para sua terra, eles são ingleses, voltem para sua terra, olha, vocês não são bem-vindos aqui. Aí você vê a cara aí dos repórteres, pô, que pessoal maluco é esse? Aí, a mídia, The Independent, Bolsonaro é acusado de fazer a visita a Londres no funeral da rainha
um comício político. Aí o The Independent dá destaque ao fato de que o Bolsonaro pouco falou da rainha e falou mais sobre o seu adversário político Lula e sobre a sua campanha eleitoral. O Bolsonaro atacou as urnas brasileiras, falou que vai ganhar no primeiro turno. O The Independent fala, ele falou que vai ganhar no primeiro turno apesar de estar em segundo nas pesquisas. Quer dizer, se o Lula falar que vai ganhar em primeiro turno com toda aquela certeza, já tá errado, que tá na margem de erro. Mas o Lula pelo menos está em primeiro para ganhar. Já o Bolsonaro não, ele tá em segundo nas pesquisas, nem nas de segundo turno ele ganha do Lula, mas ele fala que vai ganhar com certeza no primeiro turno, se não é porque teve um problema nas urnas. Então o Bolsonaro volta a atacar a democracia. O Alexandre de Moraes tá assim, parece, ó. TSE, STF, todos fingindo que o Bolsonaro não está atacando a democracia. E os jornalistas também normalizaram. Atacar a democracia é normal. Virou assim. Aí o The Guardian, o título do The Guardian, Jair Bolsonaro usa a visita para o funeral da rainha para fazer comício. Esse é o título. E aí o jornal, tem um jornal conservador que chama The Times. O The Times já foi direto na jugular do Bolsonaro. O The Times fala, o Bolsonaro para com o luto para tentar ganhar alguns pontos políticos. Quer dizer, o luto do Bolsonaro acabou ali porque o Bolsonaro foi num posto de gasolina na Inglaterra para falar, olha, tá vendo como a gasolina aqui é mais cara do que no Brasil? Aí ele mostra uma gasolina que custa 1,61 pounds, né? Libras esterlinas, que é a moeda de lá. Ele fala, isso dá 10 reais. Só que não é um problema. Isso só dá 10 reais porque o Bolsonaro fez o real desvalorizar. Na época do Lula, 1,61 pounds não custava 10 reais. Custava o quê? 4 no máximo? 3 e pouco? Hoje custa 10, porque o Bolsonaro desvalorizou o real. Isso ele não falou no vídeo dele. Aí ele fala, tá vendo? No Brasil a gasolina custa metade do preço. Ele não falou também que só até dezembro, que é só até dezembro que tem a redução do ICMS, que custou quase 100 bilhões de reais. Medida eleitoreira do Bolsonaro, que é a mídia que quer privatizar a Petrobras e não quer que o Bolsonaro mexa nos lucros dos acionistas, não falou. De todas as medidas eleitoreiras do Bolsonaro, abaixar o preço artificialmente da gasolina, zerando o ICMS e fazendo os estados ficarem com uma dívida bilionária e depois a União tem que cobrir essa dívida gastando 89 bilhões de reais em menos de 6 meses, a mídia fica, pelo menos não mexeu nos lucros dos acionistas da Petrobras, então não mexeu na nossa grana, vamos fingir que a gente não viu. Essa é a medida eleitoreira do Bolsonaro que mais passaram pano, e passaram muito pano, lustraram assim pra ficar brilhante, pra parecer que realmente ele fez alguma coisa boa. Aí o Bolsonaro vai lá e fala, olha, tá metade do preço, só até dezembro, viu? Depois de dezembro volta a 10 reais a gasolina, viu? Legal. E a Petrobras, que agora, toda vez que o Lula sobe na pesquisa, a Petrobras abaixa a gasolina, o gás, o diesel. O Lula subiu nas últimas semanas, subiu o Lula no Datafolha, no IPEC, subiu agora na pesquisa do Paulo Guedes, subiu 3 pontos. Aí a Petrobras anunciou redução no preço do diesel. 5,8% a menos no preço do diesel. Por quê? Porque o Lula subiu. Se o Bolsonaro tivesse em primeiro para ganhar no primeiro turno, a gasolina ia subir, não ia cair. Então, daí o Bolsonaro, aí o jornal conservador detonou o Bolsonaro falando, pô, o país inteiro, o Reino Unido, em luto com a morte da rainha, vão lá os líderes mundiais, todos eles em luto, aí vai lá o cara, primeiro faz um discurso, depois ele vai num posto de gasolina para fazer vídeo para campanha eleitoral. E pera, um vídeo com mentira, porque ele não falou que o salário mínimo no Brasil é um salário de miséria de 1.200 e poucos reais, o salário mínimo lá na Inglaterra é de mais de 1.500 libras, que dá quase 10 mil reais o salário mínimo lá. Isso o Bolsonaro não falou. Então, nossa, a gasolina custa quase 10 reais aqui, só que o salário mínimo é 10 mil. Então é como se a gasolina no Brasil custasse R$1 para eles, é isso. Para eles não é nada pagar aquilo na gasolina. Aí o Bolsonaro falou isso. Também esqueceu de falar o Bolsonaro que o Reino Unido não é autossuficiente em gasolina. Eles dependem da Rússia, dependem do Catar, dos Emirados Árabes, dependem de comprar a gasolina dos outros. Então, se a OPEP, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo, amanhã a OPEP falar, quer saber, gente, o preço da gasolina dobrou, agora é o dobro. O Reino Unido não vai mais pagar 1,61, eles vão ter que pagar o dobro. No Brasil não, o Brasil é autossuficiente. Então se a Petrobras falasse, a gasolina vai custar R$2 no posto, a Petrobras vendia de maneira que custasse R$2 na bomba para você. Mas a Petrobras, o Bolsonaro, fazia custar 10. Aí agora só não custa 10 porque ele tá tirando de CPS. Isso ele não fala. Pois bem, aí a mídia detonou o Bolsonaro, o The Guardian falou sobre os apoiadores do Bolsonaro, falou sobre a vergonha, vários jornais da mídia também, no New York Times, a mídia norte-americana e de outros países também deram destaque a isso e deram destaque ao fato de que líderes de outros países estão com vergonha do Bolsonaro. Estão falando, o que esse cara foi fazer lá? Esperava-se
do Bolsonaro que ele, pela primeira vez, ele fosse um cara mais mais calmo, mais sóbrio, é um enterro, não estamos aqui não é uma festa de independência, né? Não, é um enterro. Então fique calmo, não vá. Você quer gravar vídeo para sua campanha? Vai lá dentro da embaixada, do hotel onde você tá, vai lá, grava o vídeo e põe nas redes sociais, ok. Mas não fique indo na rua gravar vídeo, gasolina aqui, não sei o que, aí depois você vai para a rua, seus apoiadores xingando todo mundo, xingando o manifestante, xingando a imprensa. O pior é que se passar lá a Polícia Nacional de lá, que é quem verifica quem tá legal e ilegal, acho que metade daqueles bolsominions vai deportado, que metade daqueles babacas falando, você não é bem-vindo aqui, também não são bem-vindos lá, porque estão lá ilegais. O que tem de bolsominion ilegal lá na Inglaterra é um negócio, assim, uma loucura, mas eles se sentem ainda no direito de falar que os ingleses não são bem-vindos lá. Pensa num pessoal. Aí sabe o que acontece? Começa a aumentar a xenofobia contra o brasileiro, porque depois disso, você chega lá e fala que é brasileiro, e eu sei porque morei na Polônia um tempão, morei na Espanha, agora tô aqui na Espanha de novo, você chega e fala que é brasileiro, as pessoas ficam assim, pô, você deve ser um babaca. A primeira impressão que a pessoa tem, deve ser um babaca. Um ou outro que não sabe nada de política pensa, pô, Brasil, futebol, samba, mas quem tá acompanhando, ainda mais que é uma coisa tão recente, vai falar, puta, brasileiro, só tem babaca nesse país. Nossa, olha o presidente de vocês aí fazendo chacota do enterro da rainha. E olha, a rainha tem 90% de aprovação na Europa, eu não sei por que tanta aprovação para a família real, mas tem. E aí fica isso, ó, você foi lá fazer chacota. Aí outros diplomatas falaram, também teve uma matéria no G1, dizendo que, olha, ninguém esperava que fosse descer o nível de uma maneira assim, e que agora o Brasil está completamente isolado do mundo. Aí o que faz o Bolsonaro para tentar reverter isso? O Bolsonaro anunciou, o Itamaraty, né, Ministério das Relações Exteriores do Brasil, anunciou com certo orgulho que o Bolsonaro vai ter agendas bilaterais agora, ele vai direto de Londres para Nova York, que vai ter a ONU, e sempre o presidente do Brasil é o primeiro a discursar na Assembleia da ONU. O Bolsonaro vai fazer a Assembleia da ONU virar comício, não tenha dúvidas, tá? Outra vergonha que a gente vai passar aí nos próximos dias. Mas o Bolsonaro anunciou que vai ter encontros bilaterais, que fizeram muita chacota no passado, que ele nunca tinha encontro com ninguém, né? Então agora vai ter. O Bolsonaro vai se encontrar com o presidente da Polônia. Eu falo pra minha esposa, ela fica até brava. Ela, nossa, que vergonha. Nossos países estão ruins, hein? Pois bem, vai se encontrar com o fascista presidente da Polônia, Andrzej Duda. Vai se encontrar com o presidente da Sérvia. A Sérvia também tá caminhando para o fascismo nos últimos 3 anos em velocidade assim avassaladora. Foi como na Polônia. Entre eu morar na Polônia em 2013, que parecia um paraíso para os estrangeiros, todo mundo te tratava bem porque você não era polonês. Eu olhava para mim e falava, nossa, você não tem olho azul, caramba, que legal, vou te tratar bem para você gostar do meu país. Entre esse nível e o nível de falarem, de olharem feio na rua e falarem, volta pro Paquistão, mesmo eu não sendo de lá, e volta pra Síria, foi 1 ano, mais ou menos 1 ano. É uma coisa praticamente imperceptível. Você tá lá, tá tudo bem, de repente não tá mais, e tá péssimo. Foi isso. Na Sérvia, a mesma coisa. Então, nos últimos 3 anos, o fascismo ascendeu muito forte na Sérvia e tá lá. O Bolsonaro vai se encontrar também com o líder da Sérvia. Também vai se encontrar com o presidente da Guatemala, que tá tentando virar ditador. O Bolsonaro fala, Nicarágua, Nicarágua, Nicarágua. Se pedir para um bolsominion apontar Nicarágua no mapa, não sabe. Assim como não vai saber apontar Guatemala, onde o presidente é amigão do Bolsonaro e tá tentando virar ditador, matando opositores e tudo mais. O Bolsonaro vai lá se encontrar. E eu falo, qual é a relevância desses países no cenário mundial? Você consegue se indispor com a Inglaterra diretamente, você vai lá sambar praticamente no caixão da rainha, aí você se indispõe com todos os outros países europeus que estão lá, você se indispõe com os Estados Unidos, com todo mundo, mas nossa, hoje eu estou mais amigo da Polônia, da Sérvia e da Guatemala. Na balança comercial do Brasil são 3 países completamente irrelevantes. Se o Brasil cortasse relações com esses 3 países, a diferença no PIB do Brasil seria de 0,0000000. Põe 0 aí, 1. Essa seria a diferença. Mas, nossa, são os novos aliados do Brasil aí, ó. Então, o Brasil, que era um país que antes, na época do governo Lula, você viu o Obama indo conversar com o Lula, puxando o Lula, falando, esse aqui é o cara mais popular do mundo, todo mundo ama esse cara, ele é o melhor. Você vai desse nível, do nível de que quando a própria rainha da Inglaterra, quando ela ainda estava viva,
quando o Lula era presidente do Brasil, ela mandou o Obama sentar atrás dela, mandou o Putin, que era o líder da Rússia, sentar mais pra lá, pegou outros, mandou sentar lá e falou, do meu lado é o Lula, do meu lado é o Lula. Tem até um vídeo que a gente publicou aqui nas últimas semanas do Datena, em que o Datena fala com todo orgulho, olha o Lula, onde está o Brasil, do lado da rainha, a rainha que escolheu o Lula ficar do lado dela, em vez do presidente dos Estados Unidos. A gente sair desse nível pro nível que ninguém quer falar com o Brasil. Agora os nossos aliados não são a Inglaterra, os Estados Unidos, Lula conversa com a Rússia, com os Estados Unidos, com a China, com os maiores países do mundo, não. Conversamos com a Polônia, com a Sérvia, com a Guatemala e também com o Equador. Então aí, tá bombando o Brasil aí, hein? Esse é o governo Bolsonaro. E ele voltou a falar que vai ganhar, lembre-se disso, que se ele não ganhar no primeiro turno é porque tem problema com as urnas. Ele voltou a atacar a democracia e você não tá vendo isso em destaque em lugar nenhum. Se você não vê o Plantão Brasil, é capaz de você passar o dia inteiro sem saber que o Bolsonaro voltou a atacar as urnas, não uma ou duas vezes, todos os dias. É isso aí, ó. Inscreva-se no canal. Na descrição eu deixo minhas outras redes sociais, peço que você se inscreva lá também. Falou!